Eu acredito, pessoal, que as duas maiores áreas de um governo sejam a saúde e a educação. E a área da economia fazendo uma mediação no desenvolvimento de uma e na preservação da outra, né? Desenvolvimento da educação, fazendo os investimentos necessários, e a preservação, no caso, preservação da vida, no caso da saúde. E nesse último governo, eu venho com política assim, propriamente dita, há mais de 10 anos, eu nunca vi um governo não tá nem aí para essas duas áreas, as mais importantes de um governo, saúde e educação. Na primeira, na saúde, a gente já está no terceiro ministro, sendo que é um ministro interino, um cara que não tem experiência nenhuma na área técnica da saúde, que é um cara que veio do exército, só tem experiência com logística, nem comando, e tá lá, que é o Pazuello, né? E fala os absurdos que ele falou lá sobre mudança de clima. Um general falando aqueles absurdos, você imagina, né? E a gente na área da educação, né, vem se tornando cada vez mais desafiante, né, termos um ministro técnico na área. Primeiro a gente teve o Vélez, que não sabia falar português, depois o Weintraub, que foi o pior ministro que a gente teve na educação, com certeza. E por último o Decotelli, que aparentemente tinha um bom currículo, né? A gente fica entusiasmado, mas depois foi se visto que o currículo dele era falso. E agora estão falando de um Feder, que é secretário lá no Paraná, que há anos atrás falou que queria ser contra o final da educação pública, contra o MEC. Então, a gente não tem um técnico na saúde, a gente não tem um técnico na educação, se especula-se nomes assim que deixa a gente cada dia mais triste, né, cada dia mais chocado com o que vem acontecendo. E esse governo não está nem aí para essas duas áreas que eu disse no começo do vídeo, são as duas áreas principais de um governo. Este governo, no meio dessa crise sanitária, ele vai promulgando essas ações, essas medidas. A gente não tem um plano de retomada claro, só quer que reabra a economia, como se reabrir a economia fosse salvar tudo. Pode ver o exemplo dos Estados Unidos, que já abriu há algumas semanas atrás e voltou a piorar os casos, né? Aumentou o número de casos e a gente está se aproximando dos Estados Unidos. A gente já tem um cedo de um país não bem visto lá fora. Uma coisa que foi construída do começo dos anos 90 para cá, está se perdendo nesse governo. E esse não é um governo, eu falo assim, que a ideologia sozinha ela não quer dizer nada, né? No caso do Brasil. É por isso que eu me identifico com o centro, porque o centro pode pegar coisas da direita e coisas da esquerda e colocar em prática, né? Para o bem de um país. Tudo no mais perfeito diálogo, né? O centrista, ele versa por isso, dialogar para chegar num lugar comum, que é o meu caso como um centrista, assim, vamos dizer, um centrista radical. Não tenho políticos de estimação. Todo mundo sabe que eu fui contra o Lula, fui contra a Dilma, contra o Temer, agora sou contra o Bolsonaro. E também não sou contra os tucanos. Aqui, por exemplo, Dória, todo mundo sabe o que aquela coisa. Quando ele fala, você fica com o pé atrás nas ações dele. E o Bruno Covas, desde o começo eu falei que é um péssimo prefeito. Então, não vai mudar nada enquanto a gente não tiver uma reforma política. Voltando pro começo da questão, para não me perder, né? Eu torço para que a gente tenha um ministro da Educação técnico, um cara que entenda do MEC. Torço para que a gente tenha um ministro da Saúde técnico, um cara que entenda do SUS, igual o Mandetta estava no começo, que era um cara técnico, e que a gente consiga, né, ter um mínimo de decência possível. Quero que o Bolsonaro saia, acho difícil no momento, porque as coisas esfriaram um pouco, infelizmente não tem pressão popular justa por causa da pandemia, e nós não temos também uma pressão do legislativo, né? O legislativo está acomodado ali na sua casa, né? Infelizmente é isso. Torço muito para o Brasil dar certo, independente do governo que está lá, né? Mas com esses caras fica difícil, né? Tomara que o próximo governante que venha tenha medidas claras quanto a essas duas áreas que eu falei tão importantes para o nosso país, saúde e educação, que tenha a economia como apoio e não como uma questão principal de uma nação. Um abraço.